temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Igreja não é lugar de briga não, meu irmão. Igreja não é lugar de contenda não, meu irmão. Aqui não é lugar de dissensão não, meu filho. Aqui é o lugar da comunhão. Aqui tem comunhão o pobre com o rico, o branquicela com o negrinho. Afrodescendente. Mas eu estou falando para branquelo, porque quando você fala negrinho, aí é racismo. Não estou falando de racismo. Não estou falando disso. Eu estou falando que aqui na igreja não tem nada disso. Aqui é o lugar da comunhão. Aqui não tem, só tem uma ala separada na igreja, que é o púlpito que é dos ministros do evangelho. Só. Ok? Mas aqui não tem atenção, até a fila 10, quem dá dízimo acima de 10 mil reais. Da 11ª à 20ª, quem dá dízimo de 5 a 10 conto. Da 21ª em diante, quem dá dízimo acima de 1.000. Pastor, não dou isso. Fica com o que sobra. Não tem isso na igreja não, meu irmão. Eu de vez em quando deixo umas cadeiras reservadas, porque pode chegar um convidado, chegar a família de um pastor e vai ficar ruim pra caramba eu botar o pastor aqui em cima e a família dele ficar em qualquer lugar. Certo? Mas não tem. A igreja não é um lugar para a pessoa ter comunhão com a sua classe social. Não, isso aqui é uma das coisas mais lindas do evangelho. Você sabe que tem restaurantes para rico, tem restaurantes para classe média, e tem um restaurante de pobre, custa R$1,99. 0,98, eu não vou dar um nome aqui, não vou pagar propaganda, não me pagaram, está na televisão, vou dar o nome deles. Certo? 0,98. Tá lá. Eu uma vez fui levado num restaurante, por um cara rico. Pastor, eu estava na América, e um cara rico me levou num restaurante de rico. E ele disse assim, o senhor vai ver uma coisa que o senhor nunca viu. Eu falei, ah, é? Ele falou, é. E o senhor vai comer uma comida que o senhor nunca comeu. Eu falei, ah, é? É. Não se assusta, não. Aí ele combinou com o cara, rapaz, a cena só não foi mais cômica porque eu não derrubei o copo que estava na minha frente e não caí da cadeira. Ele disse para o cara assim, eu sentado na quina, eram 3 casais. Eu, Elisete, esse cara e mais um casal, tudo gente bacana mesmo, gente abençoadíssima. Aí o cara disse assim para mim, pastor, olha para a sua direita. Meu irmão, quando eu olhei para a direita, para mostrar o tamanho é fogo. Ah, tá aqui o púlpito, pronto, aqui a ideia é fenomenal. Ó, um carrinho que o cara puxou, uma tábua desse tamanho aqui, uma tábua assim, ó, desse tamanho, 4 rodinhas, em cima da tábua, ocupando toda, uma lagosta. Eu nunca vi lagosta daquele tamanho. Rapaz, eu pensei que era um bicho que estava perto de mim. Eu ganhei um susto, e a sorte é que no movimento eu passei perto do copo e não derrubei copo, ia fazer uma lenha. Rapaz, eu ganhei um susto. Eu falei, que porcaria é essa? Aí o cara disse assim, aqui são lagostas de 40, lagostas de 30 anos, 35 anos. Mas eu nunca tinha visto daquele tamanho. Aí ele foi, e não tinha me levado, do outro lado do restaurante, um aquário monstruoso, só com esses monstros de lagosta que você escolhe, cada uma vem com um número. Aí eu quero a número 18, a 19. Ela é pesada e vem para a mesa. Comeu eu e mais os 5, sobrou lagosta. Valor da conta, mais de $2.000 a lagosta. Grande é o mistério. Eu falei, eu comi isso aqui.
Eu estou falando isso aqui, meu irmão, porque no restaurante lá que eu fui, porque eu estou contando essa historinha, parece que é bobinha, mas a sociedade é assim. O restaurante que eu fui, na porta, só tinha Rolls Royce, Mercedão, BMW. Eu estava no carro dele, um Bentley. É um carrinho no Brasil, o mais barato é R$1 milhão, que ele me levou. Aí eu estava vendo aquilo, eu disse, a vida é assim, classes sociais. Aqui é lugar para rico, pobre não entra, meu brother, a não ser que é para pegar o carro do rico para guardar. A não ser que seja dona de casa, quer dizer, a empregada da casa, aí pode entrar o pobre no lugar do rico. Na igreja não. Na igreja não. Aqui, você pode ser general de 4 estrelas. Não passa de ovelha. Aqui, você pode ser senador da república. Não passa de ovelha. Aqui, pode ser o empresário mais rico do Brasil. Não passa de ovelha. E sabe o que eu vou dizer para você, para encerrar essa história de comunhão? Como é que você quer viver em comunhão na eternidade, se você não aprendeu a ter comunhão com o irmão aqui na terra? A minha pergunta é, como é que você consegue adorar a Deus dentro de uma igreja e 4 cadeiras depois tem uma pessoa que você não fala com ela? Como é que é esse negócio? Como é que é esse negócio? 4 cadeiras depois tem uma pessoa que você não fala. Como é que pode? Claro, irmão, por favor. Já disse uma frase. Só no céu vai haver perfeita harmonia de coração e completa unidade de opinião. Só no céu. Aqui tem desavença. Aqui tem discordância. Isso é normal. Mas olha, acabou aquilo? Vamos embora. Nós somos irmãos. Corpo de Cristo. Membros uns dos outros. Caminhando para o céu. Eu dependo de você e você depende de mim. Nós somos corpo, conjunto de membros interdependentes. Se você não entender isso, meu irmão, não vai adiantar. Vai dar para perguntar mais umas 3, eu vou encerrar minha palavra. Sacerdócio. Uma palavra muito interessante. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Vós sois a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não eres povo de Deus, mas agora sois povo de Deus. Você é sacerdote santo. E o sacerdote tem uma coisa interessante. O sacerdote, ele intercede a Deus por si mesmo, ele intercede a Deus pelo outro ou pelos outros, e ele intercede a Deus pela sua nação. Quantos sacerdotes tem aqui? Deixa eu ver. Você é a nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Olha, e um sacerdócio de reis, de uma realeza. Você intercede por quem? Você está clamando por esses teus parentes que estão afastados do evangelho? Você tem orado ou está dizendo, pastor, eu já entreguei meu filho na mão de Deus. É quase assim, pode matar. Já viu o crente quando quer fugir de problema? Já viu como é que é? Já entreguei na mão de Deus. Se Deus vai matar, se vai para o inferno, se o diabo vai levar, acabou. Não, você é sacerdote. Você foi levantado para interceder pela tua família. Você é sacerdote por você. Você intercede por você diante de Deus. Você intercede pelo povo. Você tem intercedido pela igreja? Você tem falado para Deus sobre irmãos que você conhece que estão com problemas? Você é sacerdote. Você é sacerdote.
soberba. Eu tenho dito, porque Deus não suporta a soberba, porque lembra a Deus o diabo. Você já parou para analisar quem era Satanás? Querubim ungido, classe una. Não tinha ninguém igual a ele no céu. Existem bilhões de anjos e de miríades angelicais, de principados. A classe dele é una. Ele estava no lugar mais alto. Não mais alto que Deus, mas no lugar mais alto. Ele foi criado como querubim protetor. Ele era o aferidor da medida. Vocês já ouviram pregar sobre isso aqui? O que é o aferidor da medida? Antes da queda, se Deus transportasse algum de nós para a eternidade, e se você chegasse na eternidade e dissesse: Deus, me dê um exemplo máximo no teu reino de sabedoria, beleza e poder, essas três coisas, Deus ia dizer: Lúcifer, olhe para ele. Ele era o aferidor da medida, o máximo em poder, sabedoria e beleza. Mas a soberba de um ser sábio passou a ser maligno. De um ser com muito poder, passou a usar o poder para o mal. De um ser belo, se tornou horroroso. É por isso que Davi, no Salmo 19, versículo 13, diz assim: não permita que a soberba domine o meu coração, então serei sincero e ficarei livre de grande transgressão. Cuidado, querido. A soberba é uma coisa muito perigosa. A soberba é uma coisa muito perigosa. A soberba é a deidade do homem, a autossuficiência do homem. Eu sou o cara. Não preciso de Deus, não depende de nada. Depende de mim, da minha inteligência, da minha capacidade. Cuidado, cuidado. Deus não suporta o soberbo. Deus não, em outras palavras, quer dizer soberba, de Provérbios 16, de Provérbios 6, a partir do versículo 16, 6 coisas que aborrecem ao Senhor. Está lá na relação, no 18. Olhos altivos. Está lá. Soberba. Deus não suporta a soberba. Cuidado. Deus não suporta a soberba. Onde é que eu estava aqui? Vou terminar. Escolhi uma molinha ali da garota. Ela falou em liberdade. Liberdade, libertação, palavras afins, que estejam juntas, que tenham significado. Tá certo? Ok? Uma das coisas mais espetaculares do Evangelho. Eu disse aqui ontem, na mensagem de ontem, a coisa mais horrorosa é o domínio religioso. A coisa mais horrorosa é você sair do jugo do pecado para vir para o jugo da servidão religiosa, do legalismo absurdo. A pior coisa, meu irmão, é alguém ditando para você o tempo todo qual é a tua conduta de vida cristã. A pior coisa é você não ter a liberdade de decidir nada, porque tem um cara que decide tudo sobre a sua vida, a roupa, a cor da roupa, como é que é o cabelo, se é grande, se é pequeno. E as pessoas confundem a liberdade com o pecado. As pessoas confundem. Tá? As pessoas confundem. A Bíblia mesmo diz que você não pode dar
Não useis da liberdade, Colossenses capítulo 2, versículo 20, para dar ocasião à carne. Achei a palavra liberdade. Mas essa já é uma palavra afim que é fácil, mas eu queria liberdade, estava aqui pensando na liberdade. Você não pode usar a liberdade para dar ocasião à carne. Agora, a santidade marcada por alguém te vigiando, olha esse cabelo, essa boca com a tintura do capeta, esse penduricalho do diabo nas orelhas. É claro que o Evangelho fala de ordem e de decência, nós sabemos disso, certo? O Evangelho fala de ordem e de decência, mas você foi chamado, e o apóstolo é tão espetacular esse texto, que quando chega lá na altura do 22 e do 23, ele diz assim, olha, as pessoas que querem sobrepujar as outras com o Evangelho e fazer presa, diz assim, olha, tendo aparência de piedade, de sabedoria, de devoção voluntária, de disciplina do corpo, mas não é de valor nenhum, a não ser para a satisfação da carne. Você foi chamado à liberdade, desde que essa liberdade não te leve para o pecado. Você foi chamado à liberdade, mas você não tem liberdade para se prostituir, você não tem liberdade para adulterar, você não tem liberdade para falar mal da vida dos outros, você não tem liberdade para viver uma vida devassa, você não tem liberdade para mentir, porque isso é pecado. Mas o texto célebre de João 8, 32 e 36, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você foi chamado, Dr. Miles Monroe, de saudosa memória. Ele prega uma mensagem linda que ele diz assim: Deus fez o homem para dominar tudo, mas o homem é dominado por planta. O que é o cigarro? O que é a maconha? O que é a cocaína? O que são as bebidas? Vem da cana, vem da cevada, vem da uva. Eu sei que tem gente especialista que conhece outras coisas, mas não precisa se aprofundar. Eu já sei. Mas o que eu estou falando isso é da época que você não tinha Jesus, daquela época que estava longe do Senhor, é isso que eu estou falando. Então escute, Deus fez o homem para dominar, e o homem é dominado por planta. Agora, Deus não deu legalidade ao homem para fazer isso, dominar outro homem, e o homem faz. Já viu o Estado Islâmico? O grupo radical do islamismo? Já viu? Quer subjugar os outros ao seu modus religioso. Manda decapitar, enterra criança viva. Ok? Fuzila mulheres. Obriga a botar a burca. Obriga a se cobrir toda. Que negócio é esse, rapaz? Vê os governos ditatoriais, vê o que está acontecendo na Venezuela, que um panaca está destruindo o país. Vê esses anos todos Cuba, onde um cidadão não pode sair, só o governo autorizando. O comunismo levou 70 anos pregando uma mentira para o mundo, que era o melhor sistema. Quando o comunismo explodiu, eu estive na Rússia, e o povo passou a descobrir o que é liberdade. Nada, não tem. Esse é o maior engano desses governos ditatoriais, esses esquerdopatas, de pensar que dando comida ou dando casa, podem controlar um povo. Por causa da comida, por causa da roupa, controla um povo. Não há nada mais precioso
do que a liberdade, e a maior delas, contra o poder do pecado, conquistada por Jesus Cristo no Calvário. Eu vou terminar. Eles estão me dando um mole aqui, ó. Porque eu disse que era a última. Salvação. Atos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque nenhum nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus. Salvação, só Jesus. Salvação? Salvação? Hebreus 5:9. Ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Salvação é para obediente. Salvação não é um determinismo de Deus. Escolhi você para salvação, você vai para o inferno, você é salvação, você para o inferno, né? Acabou, você está salvo, vou. Irmão, com todo respeito, se eu cresce na predestinação fatalista, eu não estava dentro da igreja. Tem que ser honesto. Já está determinado que você é salvo. Como é que é? Já está determinado. Eu vou para Gandé. O mundo não tem nada para nós. Que mundo é esse aí que você está falando? Eu queria... Peraí, vamos devagar com essa louça aí. O que é esse mundo que não tem nada para nós? Você está muito equivocado. O sistema da cobiça dos olhos, da cobiça da carne e da soberba da vida, tem um monte de coisa para agradar essa carne safada. Está rindo porque a tua também é, filho. Essa carne que a Bíblia chama da minha natureza, que não está sujeita à lei de Deus, por isso que ela é fraca. Como é que é? O mundo não tem? Tem. Eu não estou dizendo que o mundo tem coisa para te satisfazer completamente, eternamente. Mas para dar prazer à natureza humana, tem. Então, se eu tenho a salvação fatalista, de que eu estou salvo e que nada revoga, eu vou ficar aqui lutando contra a minha carne? Para quê? Já estou salvo. 4 dias de folia, eu já estou salvo. Se eu já estou salvo, para que vida santa? Pense. Se já está, para que um monte de texto na Bíblia? Gálatas 5,16, andai em espírito e não cumprireis a cobiça da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, estes se opõem ao outro para que não façais o que quereis. Para que isso? Hebreus 5,9, repito, ele veio a ser, Jesus, a causa de uma eterna salvação para todos os que lhe obedecem. A salvação, Romanos 2,11, Deus não faz acepção de pessoas, Ele salva quem de fato reconhece que é um pecador, entrega a sua vida a Cristo e o aceita. Não é minha igreja, não é minha religião, não é o pastor, não é o papa, não é o padre, não é Maria, não é João, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5, há um mediador há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Somente Ele, somente Ele, só Ele salva, só Ele perdoa, só Ele transforma, só Ele dá a vida eterna. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. Você pode glorificar Jesus, meu irmão? A igreja de pé.